trouxe para você um mapa mental com tudo que você tem que saber em relação ao estudo da sílaba para resolver as questões de concursos que virão na sequência. Então, tudo que você tem que saber está aí. Você vai olhar para ele com calma aqui comigo e vai se perguntar: eu entendi? Eu aprendi? Se sim, e eu acho que sim, você estará pronto aí para resolver as questões que virão na sequência. Então, vamos embora lá. Então, vamos resumir tudo que você tem que saber. Vamos organizar a sua mente em relação ao estudo da sílaba. O que você aprendeu na aula de estudo da sílaba? Vamos começar falando do conceito de sílaba. Você aprendeu que não existe sílaba sem vogal. Você aprendeu que eu não posso deixar consoante sozinha na sílaba, que a base da sílaba é uma vogal. Aprendeu que eu posso ter uma vogal sozinha na sílaba. Por exemplo, na palavra uma, o U está sozinho na sílaba. A vogal pode ficar sozinha na sílaba, mas a consoante não pode ficar sozinha na sílaba. Por isso que na palavra afta, na hora de dividir suas sílabas, você tem que tomar cuidado. O F junta-se ao A da sílaba anterior, não podendo, portanto, ocupar sozinho uma sílaba. Então, na hora de dividir, a sílaba fica afta. Tudo bem? O que mais você aprendeu em relação à sílaba? Você aprendeu que sílaba tônica é a sílaba forte da palavra. É a sílaba que manda na palavra. Quanto à posição da sílaba tônica, podemos classificar as palavras da seguinte forma. Oxítonas. Oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última. Paroxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. E proparoxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima. O que mais você aprendeu comigo em relação à sílaba? Você aprendeu que um conceito importantíssimo que nós vamos usar lá na aula de acentuação é o conceito de monossílabo. Você aprendeu a diferenciar o monossílabo tônico do monossílabo átono. Primeiro, você tem que lembrar que monossílabo é o vocábulo de uma só sílaba. O monossílabo átono é chamado assim átono porque é pronunciado de maneira fraca. O, lhes, são exemplos de monossílabos átonos. E eu te dei até uma dica importantíssima em relação a isso. Os monossílabos átonos são aqueles que se descaracterizam, que perdem a personalidade dentro da frase. Independentemente da região do Brasil em que você mora, de onde você seja, você vai reparar que os monossílabos átonos, eles são pronunciados de maneira tão fraca que muitas vezes mudam de som. Então, por exemplo, quando você diz assim, me dê um livro, você não fala me dê, né? Você fala mi, esse me vira mi, monossílabo átono. Então, isso é uma dica de monossílabo átono para você. Eles mudam de som no meio da frase. Viu também os monossílabos tônicos, que são aqueles pronunciados com força. E eu te ensinei que um monossílabo de timbre fechado pode ser tônico. Então, mês, ó, pense comigo, mês é monossílabo, porque tem uma sílaba só. É tônico, porque é forte, mês, mas tem timbre fechado. Já a palavra fé, ó, tem timbre aberto, fé. Mês tem timbre fechado, mês. Fé tem timbre aberto, fé. Mas os dois são monossílabos tônicos. Por quê? Os dois são pronunciados com força. Mês, fé. E aí você aprendeu comigo que não se deve confundir tonicidade com timbre. Ou seja, eu posso ter timbre fechado e ter um vocábulo tônico. Tônico, ainda que de timbre fechado. Tudo bem? O que mais você tem que saber de sílaba?
Você aprendeu comigo os encontros. Começamos pelos encontros vocálicos. Encontro vocálico, você viu que mantra que você vai ficar repetindo, não esqueça. Eu não posso ter sílaba sem vogal. Então, toda sílaba tem que ter uma vogal. Então, repita comigo. Toda sílaba tem que ter uma vogal. E apenas uma vogal. Então, eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba. Eu tenho que ter uma e somente uma vogal na mesma sílaba. Por isso, os encontros vocálicos se subdividem em ditongo. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e vogal na mesma sílaba. Aí, você aprendeu que semivogal terá sempre os sons de I ou de U. Tudo bem? Daí, nós temos o ditongo crescente, que é aquele que vai da semivogal para vogal. Gávea. Ó, você tá crescendo, ó. Gávea. Adriana, esse E é semivogal? Gávea. É, porque ele tem som de I. Gávea. Ditongo crescente. Decrescente é aquele que vai da forte para fraca. Leite. Vogal para semivogal. O ditongo pode ser oral, se pronunciado pela boca, ou nasal, quando pronunciado pelo nariz, nasalizado. Aprendeu também os encontros consonantais. Encontro consonantal é uma consoante seguida da outra e as duas são pronunciadas. Não esqueça isso. No encontro consonantal, as duas consoantes são pronunciadas. Então, PR, PL, BL, TR, TL, entre outros. Ó, briga. Briga. Por que em briga eu tenho o encontro consonantal? Deixa eu colocar aqui bonitinho para você. Por que em briga eu tenho o encontro consonantal? Porque o B e o R são pronunciados. Briga. Quarto. Por que em quarto o R e o T formam o encontro consonantal? Ó, o B e o R de briga, encontro consonantal, e o R e o T de quarto, encontro consonantal. Lembre que no encontro consonantal, uma consoante vem seguida da outra, na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Então, presta atenção. Em briga, ó, briga. Esse B e R formam um encontro consonantal que nós chamamos de perfeito, porque uma consoante está seguida da outra na mesma sílaba. Já em quarto, o R e o T, primeiro eu vou falar do R e do T, o R e o T formam um encontro consonantal imperfeito. Por quê? Uma consoante vem seguida da outra em sílabas diferentes. Tudo bem? Aí eu aproveito para falar de quarto. Ó, Adriana, em quarto, o Q e o U formam um dígrafo? Não, o Q e o U não formam um dígrafo, porque o U, ele é pronunciado. Quando é pronunciado, quando é fonema, não faz dígrafo. Então, ó, quarto, o Q e o U não fazem dígrafo, como, por exemplo, na palavra quente. Na palavra quente, o Q e o U formam um dígrafo, porque o U não é pronunciado. Quente, quilo. Só que em quarto, o U é pronunciado. Então, não forma dígrafo. Então, só aproveitando aqui ainda essa palavra, o U e o A, se você quiser anotar, eles formam um ditongo. Quarto é um ditongo que vai do fraco pro forte. Vai da semivogal para vogal, ditongo crescente. Tudo bem? Então, na palavra quarto, você tem um encontro consonantal imperfeito e um ditongo crescente. E, para fechar, dígrafo. Você aprendeu o dígrafo? Dígrafo são dois grafemas, ou seja, duas letras e um único som, um fonema. Tudo bem? Aí, o dígrafo pode ser consonantal, quando o som da consoante prepondera, NH, SS, RR, SC, etc. Chaves é um dígrafo consonantal. Nascer, piscina, nascimento, são exemplos de dígrafos consonantais. Por quê? Porque você não pronuncia os dois grafemas. O S e o C formam um único som. Você não fala nascer,
Você não fala piscina. Essa é a lógica. Tudo bem? Então, você tem aqui um dígrafo consonantal. E o dígrafo vocálico. No dígrafo vocálico, o som da vogal é nasalizado. O M nasaliza o A. Ó. Andar. Exemplo é a palavra andar. Na palavra andar, eu tenho um dígrafo vocálico. Por quê? Porque esse N não é pronunciado. Se ele fosse pronunciado, você falaria algo do tipo anidar. Ani. Você não fala assim. Você fala an. Então, esse N nasalizou o A. É por isso que, nesse caso, eu tenho um dígrafo, porque eu tenho duas letras, o A e o N, com um único som. Tudo bem? É isso. Vou ficando por aqui. Agora sim, podemos encarar muitos exercícios e questões.